Futebol é um jogo em equipe, então teoricamente, os jogadores deveriam se dar bem para jogar juntos. Mas não é sempre que isso acontece. Já deixa seu like, porque hoje você vai ver o que acontece quando os jogadores do mesmo time brigam. Neymar versus Cavani. Vamos começar com uma briga de peso. Você já imaginou o que aconteceria se dois dos maiores craques do futebol mundial se desentendessem dentro de campo? Pois foi exatamente isso que aconteceu entre Neymar e Cavani, os astros do Paris Saint-Germain. Tudo começou na temporada 2017-2018, quando o Neymar chegou ao PSG com status de estrela e o maior salário do elenco. Cavani, que já era o artilheiro e cobrador oficial de pênaltis e faltas do time, não gostou de ver o brasileiro querendo assumir esse papel. Em várias partidas, os dois disputaram a bola na hora das cobranças, gerando um clima de tensão e desconforto entre eles e os demais companheiros. Um dos episódios mais marcantes dessa rivalidade aconteceu na vitória por 2-0 contra o Lyon, em setembro de 2017. Neymar pediu para bater um pênalti, mas Cavani recusou e acabou perdendo a chance de marcar. O camisa 10 ficou visivelmente irritado e chegou a tirar satisfação com o uruguaio no vestiário, sendo contido pelo zagueiro Thiago Silva. A situação ficou tão delicada que o técnico Unai Emery teve que intervir e tentar apaziguar os ânimos. Ele declarou que os dois jogadores deveriam se entender e dividir as responsabilidades nas cobranças. No entanto, isso não foi suficiente para acabar com a briga de egos, que continuou se arrastando por meses. No fim das contas, Cavani acabou deixando o elenco do PSG. Dunga versus Bebeto. Vamos agora para a briga entre jogadores da seleção. O capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 98 deu uma bronca feia em um dos seus companheiros de ataque durante um jogo. Pois é, isso aconteceu na partida contra a Noruega, válida pela segunda rodada do Grupo A. Dunga era o líder da seleção brasileira, tanto dentro quanto fora de campo. Ele era o responsável por organizar a equipe, cobrar os companheiros e motivar o grupo, enquanto Bebeto era um dos artilheiros da seleção, ao lado de Ronaldo. Os dois jogadores já tinham sido campeões mundiais em 94, nos Estados Unidos, e eram amigos fora de campo. Mas na Copa de 1998, na França, eles tiveram um desentendimento que quase acabou em agressão física. Tudo aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, no jogo contra a Noruega, quando a seleção brasileira vencia por 1-0, com um gol de Bebeto. O Brasil sofreu uma falta na entrada da sua área, e Dunga gritou para Bebeto voltar rapidamente para ajudar na defesa. Bebeto não gostou da bronca e retrucou o capitão. Irritado, Dunga xingou Bebeto e acertou uma leve cabeçada no rosto do atacante. O meia Leonardo interveio e apartou a discussão. Carlos Tevez versus Marquinhos. Vamos de porrada. Você sabia que dois dos maiores ídolos do Corinthians já se envolveram em uma briga feia durante um treino? Pois é, isso aconteceu em 2005, quando Carlos Tevez e Marquinhos trocaram socos e pontapés em uma discussão acalorada. Carlos Tevez era o grande astro do Corinthians na temporada de 2005. O atacante argentino chegou ao clube com status de craque e logo conquistou a torcida com seus gols, dribles e raça. Ele foi o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que terminou com o título do Coringão. Mas nem tudo foram flores na passagem de Tevez pelo Parque São Jorge. Ele também teve seus momentos de polêmica. Um desses casos foi a briga com o zagueiro Marquinhos, que aconteceu em um treino no dia 23 de agosto de 2005. Na ocasião, os dois jogadores se estranharam em uma disputa de bola e começaram a se agredir fisicamente. Tevez acertou uma cotovelada no rosto de Marquinhos, que revidou com um soco. A confusão só foi contida com a intervenção dos outros atletas e da comissão técnica. O clima ficou tenso no CT do Corinthians e os dois foram afastados temporariamente das atividades. Segundo Tevez, a discussão começou por causa de uma falta não marcada pelo árbitro do treino. Ele disse que Marquinhos era um jogador muito duro e que não gostava de perder. Ele também revelou que essa não foi a única briga que teve no Corinthians, mas que preferia não citar nomes dos outros envolvidos. Já Marquinhos afirmou que a briga foi motivada por uma provocação de Tevez, que teria chamado ele de zagueiro de várzea. Ele disse que não aceitou o desrespeito e que reagiu na hora. Ele também admitiu que errou ao partir para a violência e que se arrependeu depois. Felipe Vizeu versus Rodolfo. Ainda falando do futebol brasileiro, dois jogadores do Flamengo se estranharam feio. O zagueiro Rodolfo e o atacante Felipe Vizeu protagonizaram uma cena lamentável. A briga entre Rodolfo e Felipe Vizeu começou nos minutos finais do primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia por 2-0. Após uma cobrança de escanteio do Corinthians, os dois jogadores se desentenderam por causa de marcação e posicionamento.
Irritado, Rodolfo deu um soco nas costas de Viseu, que reagiu com xingamentos. Em seguida, o zagueiro encostou a cabeça na cabeça do atacante, que revidou o gesto. Os companheiros de equipe tiveram que intervir para separar os dois, que continuaram se ofendendo verbalmente. O árbitro da partida não viu a confusão e não aplicou nenhum cartão aos jogadores. Mas o pior ainda estava por vir. Aos 44 minutos, após um erro de saída de bola do Corinthians, Felipe Viseu invadiu a área e fez o terceiro gol do Flamengo. Na comemoração, o atacante virou para trás, fez um gesto obsceno em direção a Rodolfo e ainda gritou mais xingamentos. Rodolfo ficou enfurecido e disse que ia quebrar esse moleque lá dentro. Os dois jogadores foram para o vestiário e tiveram uma nova discussão, que quase terminou em agressão física. Segundo relatos, o bicho pegou entre eles e só não houve uma briga maior, porque os outros atletas e a comissão técnica impediram. Mas essa não foi a única treta entre jogadores do Flamengo. Felipe Luiz versus William Arão. Dois jogadores do Mengão se desentenderam em plena semifinal da Libertadores. Foi o que aconteceu entre Felipe Luiz e William Arão em 2019. A partida foi contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 2 de outubro de 2019. O Flamengo vencia por 1-0, com gol de Bruno Henrique, mas sofria uma pressão do time gaúcho no segundo tempo. Foi aí que o lateral esquerdo Felipe Luiz cobrou o volante William Arão por uma suposta falha na marcação. O que era para ser uma orientação normal se transformou em uma discussão acalorada, com direito a xingamentos e empurrões. As câmeras da TV Globo e da Fox Sports flagraram um momento em que os dois jogadores se estranharam dentro da área do goleiro Diego Alves. Felipe Luiz esbravejou: "Arão, deixa de ser folgado." William Arão não gostou e retrucou: "Vai se f***." Os dois se empurraram e só foram contidos pelos companheiros Pablo Mari e Gerson, que se aproximaram e fizeram os dois se acalmarem. O episódio poderia ter custado caro ao Flamengo, que acabou sofrendo o gol de empate do Grêmio aos 43 minutos do segundo tempo, com o PP. Por sorte, o time carioca tinha a vantagem do empate sem gols no jogo de volta, no Maracanã, e não deixou escapar a chance de ir à final da Libertadores, pela primeira vez desde 1981. Hugo Lloris versus Son. O Tottenham vencia o Everton por 1-0 no final do primeiro tempo, quando um lance gerou a ira do goleiro francês Hugo Lloris. O atacante sul-coreano Son Heung-min não acompanhou a marcação de Richarlison, que recebeu um passe em profundidade e quase empatou o jogo. Lloris ficou furioso com a displicência de Son e foi tirar satisfações com ele, assim que o árbitro apitou o intervalo. O que se viu foi uma cena inusitada. Os dois jogadores se empurraram e trocaram xingamentos, sendo separados pelos colegas de equipe. Lloris parecia mais exaltado, enquanto Son tentava se defender. A discussão continuou, até os dois entrarem no vestiário, deixando os torcedores e os comentaristas perplexos. O técnico do Tottenham, José Mourinho, não ficou nada satisfeito com a atitude de seus jogadores, mas tentou minimizar o episódio. Em entrevista após o jogo, ele disse que a briga entre Lloris e Son foi um sinal de que o time estava evoluindo e exigindo mais um do outro. Mourinho disse que a briga foi bonita e que mostrou que eles se importavam com o resultado. Ele ainda elogiou Lloris por sua segurança e Son por sua dedicação. Pois é, Mourinho sempre foi a favor de um jogo limpo e saudável. E falando em momentos tristes do futebol, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja alguns jogadores que quase faleceram em campo. A gente se encontra lá.